Vamos lá, meus queridos. Vamos falar de calorimetria nessa aula? Então, vamos lá. Calorimetria é a parte da física que estuda a troca de calor entre os corpos em diferentes temperaturas, né? Agora, é possível medir o calor? Sim, é possível com um calorímetro. Quantos tipos de calor existem? Existem pelo menos 3 tipos de calor. O calor sensível, que é o que a gente vai estudar, tá? O calor latente e a capacidade térmica, tá bom? Bem, calor específico também a gente vai falar. Bem, o que a gente vai tratar? Primeiro, o que vocês precisam saber? Calor específico é aquele e que ocorre quando não há mudança de estado físico. Eu vou variar a temperatura, estava 10 graus, foi para 50, variou, estava 50, foi para 90, variou, mas não mudou de estado físico, ou seja, não passou de sólido para líquido, de líquido para gasoso, ou de gasoso para líquido, por aí vai, tá bom? Quando não mudar o estado físico da matéria, a gente vai dizer que vai calcular o calor sensível, tá bom? Quando mudar o estado físico, aí a gente vai usar o calor latente, tá bom? Que é o oposto do calor sensível, tá? Então, calor latente, vai haver mudança de temperatura, vai haver mudança de estado físico. Tudo bem? Vai passar do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso. E aí a gente precisa relembrar essas mudanças de estado físico, tá? Fusão, solidificação, lembra? Vamos relembrar, tá? Bem, aqui o calor específico, que é o terceiro tipo de calor. Calor específico nada é a quantidade de calor necessária para elevar a 1 grau Celsius de temperatura 1 grama de uma determinada substância, tá bom? Então, dependendo das substâncias, a gente vai ter uma quantidade de calor específico para cada uma, tá bom? Bom, aqui as mudanças de estado físico da matéria. Vamos lá. A gente precisa relembrar, ó, de sólido para líquido, fusão, de líquido para gasoso, vaporização, de gasoso para líquido, liquefação, de líquido para sólido, solidificação, e quando há a passagem direta de sólido lá para o gasoso, a gente diz que é sublimação, e direto de gasoso para lá no sólido, a gente chama de ressublimação, ok? Bom, uma outra grandeza da caloria, né, da calorimetria que é importante é a capacidade térmica que um corpo tem, tá? Ela está definida pelo produto entre a massa e o calor específico desse corpo. Tá aqui, ó. Capacidade térmica é igual a massa vezes o calor específico desse corpo. Aqui eu coloquei para vocês algumas unidades de medida. A massa é dada sempre em grama, se não for a gente tem que transformar. O calor específico é dado em caloria por grau Celsius, por grama grau Celsius. A variação da temperatura pode ser dada em ΔT, Δθ, tá? E é dada em graus Celsius. O L maiúsculo indica calor latente de fusão, tá? E aí é dado em caloria por grama. Aí a gente tem calor latente de fusão, de vaporização, tá bom? Bom, gente, nesse exemplo, a gente tem um corpo de massa de 50 gramas, tá aqui anotadas as informações. Recebe 300 calorias, então a quantidade de calor que recebe 300 calorias. Desculpa. Sua temperatura sobe de menos 10, cuidado aqui, tá? De menos 10 graus até 20. Então, se a gente for pensar numa retinha numérica, contando de 10 em 10, tá? Menos 10, 0, 10 e 20. Com o mouse fica horrível, né, gente? Mas tudo bem. Bom, quanto foi a variação dessa temperatura? 10, 20, variou 30 de temperatura. Então, tá aqui, ó, a variação. Como é que a gente faz esse cálculo, né? A gente pega a temperatura final menos a temperatura inicial. Só que aqui, ó, sinal de menos antes do parênteses, troca o sinal de quem tá lá dentro. 20 mais 10, era menos 10, fica mais. 20 mais 10, 30 graus, tá? Então, a gente tem massa, quantidade de calor, variação da temperatura.
Ele quer a capacidade térmica e o calor específico da substância. Bom, primeira coisa, eu já tenho informações para montar essa formulinha. Só falta descobrir o C, que é o calor específico que a gente precisa para aqui também, ó. Que na verdade é o que a gente mais precisa. Então, se a gente montar essa formulinha, a gente já tem a massa, que é 50, já tem o ΔT, deixa eu até colocar de outra cor aqui. Tem a massa, já tem o ΔT, que é a variação da temperatura, e tem o Q, que são 300. Só falta descobrir esse Czinho, que na verdade é quem a gente precisa para jogar aqui nessa fórmula e descobrir a capacidade térmica. Tá? Então, o exercício quer duas coisas. Ele quer a capacidade térmica e quer o calor específico. Primeiro, eu vou calcular esse aqui, calor específico, para ficar mais fácil. Depois que eu tiver ele, aí eu posso fazer a capacidade térmica. Tá bom? Então, vamos lá. Aqui foi o que o exercício fez, ó. Jogou na fórmula, substituiu, achou o valor de C. C ficou 300 sobre 1.500, que é 0,2. Desculpa. Bem, depois, ele jogou na formulinha C igual a MC. A massa 50 e o calor específico 0,2, ok? E aí é só fazer a continha. C igual a 50 vezes 0,2. Quanto é que vai dar isso aí? Faz a continha e coloca, tá bom? Vamos lá. E quando misturarmos substâncias de diferentes temperaturas, o que vai acontecer, gente? Se eu tenho uma substância que está muito quente e misturo com outra que está fria, o que vai acontecer? Vai ficar morna, ou seja, uma vai transmitir calor para a outra, até encontrar o equilíbrio térmico, ok? Bom, então, aqui a gente tem, falando exatamente o que a Titi acabou de falar para vocês, tá? Vamos partir para os exercícios, para a gente dar uma treinada, ver como é que aplica essas formulinhas, porque na verdade a gente tem algumas fórmulas, ó. A gente tem C, que é a capacidade térmica, igual a MCzinho, massa vezes o calor específico. A gente tem Q, igual a MC ΔT, MC ΔT. A gente tem Q, igual a ML. A gente tem, o que mais? Por enquanto só, né? O que a gente mais vai utilizar são esses. Tá bom? Bom, vamos lá. A pergunta é, qual é a capacidade térmica de um corpo de massa 200, calor específico 0,23? Então tá aqui, ó. A massa é 200, calor específico 0,23. Eu quero saber o Czão, ou seja, a capacidade térmica. Então é só fazer a formulinha. Czão igual a Czinho vezes M, ou M vezes Czinho, dá no mesmo. E substituir os valores, tá aqui, ó, coloquei a indicação de cada um para vocês poderem estudar, tá? Quem é capacidade térmica, quem é massa e quem é calor específico, tá bom? E a nossa continha é só substituir, no lugar da massa colocar 200, no lugar do calor específico colocar 0,23 e multiplicar. Gente, a maioria das nossas contas aqui serão multiplicação, tá? E aí vai dar 46 calorias por grau Celsius. Capacidade térmica é dada em caloria por grau Celsius, tá bom? Outro exercício que vem de capacidade térmica, ó. Qual é a capacidade térmica de um corpo de massa 500 gramas e calor específico igual a 0,119? Bom, o que a gente tem? A gente tem massa, tem calor específico e ele quer a capacidade térmica, tá aqui, ó. Massa, calor específico, ele quer a capacidade térmica, ok? É bom vocês fazerem sempre esse esqueminha, tá, gente? Colocar lá o que o exercício está pedindo, quais são as informações que ele deu, para na hora de substituir não errar bobeira, tá bom? Aí é só jogar na formulinha, ó. A massa já colocamos, o calor específico já colocamos, e aí é só multiplicar, a gente vai achar a capacidade térmica. Fácil, né? Outro. Um corpo de massa 300 gramas, ó, massa 300, calor específico 0,056, de novo ele quer a capacidade térmica. Então, façam aí, treinem para ver se vai dar o mesmo resultado que o meu, tá bom? Bem, massa tá aqui, calor específico tá aqui, capacidade térmica que a gente quer descobrir. Só jogar na formulinha, a massa, o calor específico, multiplicou, achou a capacidade térmica.
Até aí tranquilo? Fácil, né? Qual a quantidade de calor sensível necessária para aquecer uma barra de chumbo de 159 gramas da temperatura de 40 graus para 80? Primeira coisa, vai mudar de estado físico? Não, porque ela está, é uma barra de chumbo, ela vai mudar de 40 graus para 80, isso não vai fazer a barra de chumbo derreter, ok? Isso é importante da gente saber. Então, ela vai continuar no estado sólido. Não mudou de estado físico. Se não muda de estado físico, a gente vai usar Q igual a mc delta T, ok? Tá até aqui a formulinha já, certo? Bom, mas aí, o que a gente vai substituir? A gente vai descobrir qual é a quantidade de calor sensível, então o Q, que é o que ele quer que a gente descubra. Ele diz pra gente que a temperatura mudou. Tava 40 graus Celsius, passou para 80, então variou. A gente pega sempre a última e diminui da primeira, isso vai dar 40. O calor específico do material, que aqui é o chumbo tem um calor específico de 0,031 calorias por grama grau Celsius. E a massa, que é de 159 gramas, que já tá aqui. Aí, gente, é só jogar na fórmula. Olha aqui, ó. Q igual a mc delta T. M, 159. C, 0,031. Delta T, 40. Multiplica todo mundo. E aí você vai achar 197,16. Só multiplicar. Jogar na fórmula e multiplicar. Tá bom?